Mano, não importa se a gente viu Byakugan ou Rinnegan em algum momento. Os olhos vermelhos dos Uchihas, eles têm uma aura, uma essência raiz de verdade. E hoje eu vou estar falando pra você o poder especial de cada Mangekyou Sharingan em Naruto. Os supremos, misteriosos e perigosos olhos vermelhos dos Uchihas. Você conhece Naori Uchiha? Então, a sua história ela é bem curta, só que o seu Mangekyou Sharingan carrega um poder tão profundo que mudou o destino de um amigo. Naori acaba despertando o seu Mangekyou Sharingan em uma era de conflitos internos ali no clã Uchiha, onde os abusos da técnica Izanagi começaram a criar um caos interminável. E para poder salvar o seu amigo, o Naka, a Naori ela acaba utilizando a técnica Izanami, um genjutsu único onde prende o alvo em um ciclo infinito que ele só consegue sair dali após aceitar o seu destino. E com esse olhar, Naori forçou o Naka a enfrentar a realidade, sacrificando um dos seus olhos no processo. Mas pô, imagina a força. Um jutsu que não mata, ele transforma a mente, quebrando a maldição do poder sem derramar uma gota de sangue. O Mangekyou de Naori ali no formato de flor com 3 pétalas, ele é tão raro quanto o seu coração, gente. Bora conhecer agora o ninja que lutou lado a lado com o Madara e também ajudou a forjar a lenda dos Uchiha. Izuna Uchiha, o irmão mais novo do maior de todos. O Izuna, ele tinha um Mangekyou Sharingan que prometia sacudir o mundo ninja, mas ele também carrega um dos maiores mistérios da série. O Izuna, ele desperta o seu Mangekyou durante a Era dos Reinos Combatente, ali no meio das batalhas sangrentas que marcaram a sua vida. Infelizmente, a gente nunca chegou a ver os poderes do Mangekyou Sharingan do Izuna em ação. Porém, há teorias que indicam que ele tinha o Kagutsuchi, a habilidade de controlar as chamas do Amaterasu com uma precisão mortal. Pô, imagina que bolado ver o Izuna aqui, ó, soltando a Amaterasu pra tudo que é lado, transformando em arma aqui, ó, e pá, batendo em todo mundo. Eu acho que seria incrível. Infelizmente não vimos isso no anime, mas essa teoria de que ele tinha um Kagutsuchi ganha força no momento em que o Tobirama reconheceu o Kagutsuchi após ver o Sasuke utilizando a técnica. E como a gente sabe, o Tobirama entrava em confronto direto com o Izuna. O Izuna era quase tão habilidoso quanto seu irmão e o seu legado passou adiante quando ele passou os seus olhos para Madara Uchiha. Foi bonito isso daí, né? A partir de então, desperta o Mangekyou Sharingan Eterno. Eu acho maneira essa história. Fugaku Uchiha, o pai de Itachi e Sasuke. Ele escondeu um Mangekyou Sharingan tão secreto que até hoje intriga os fãs. O Fugaku, ele despertou seu Mangekyou em circunstâncias desconhecidas. O que a gente sabe é que ele tinha um poder impressionante, a habilidade de controlar a 9 caudas, a besta mais temida do mundo ninja. Ele revelou isso ao Itachi, mostrando que conseguia fazer a Kurama se dobrar ao olhar dele, mas o poder especial do seu Mangekyou Sharingan nunca foi revelado, não pelo menos na obra. A gente nunca viu o Fugaku utilizando seus olhos em batalha, né? Ele até manteve ali os seus olhos escondidos para poder proteger o clã e Konoha, só que assim, teorias surgem como uma manipulação mental ou até um jutsu mais devastador, só que nada foi confirmado, tá? Mas sim, existe uma teoria mais aceita e que me convence até de qual seria a técnica especial do Mangekyou Sharingan do pai do Itachi, Fugaku Uchiha. E eu vou te contar agora, tá? Mas antes vamos fazer uma troca. Muita gente chega até aqui e esquece de deixar o like. Então eu vou te contar essa teoria bolada e aí você me dá o like se você achar bacana, beleza? Fugaku Uchiha podia supostamente ver o futuro. Mas como assim, Gui? Se ele podia ver o futuro, por que ele morreu? Justamente por isso, tá? Essa teoria de que o Fugaku conseguia enxergar o futuro, pra mim faz muito sentido, tá? Vamos partir do pressuposto de que o cara ele era líder de um dos clãs mais poderosos do mundo, certamente o clã mais poderoso de Konoha, e ainda assim ele deixa o seu filho ali, um adolescente, eliminar todo mundo só porque ele era o seu próprio filho, inclusive a sua esposa, os seus parentes, tudo. Cara, não, isso não era aceitável, tá? O Fugaku não era esse tipo de líder fraco. O Fugaku ele era um líder tão poderoso, tão forte, que ele foi cogitado para se tornar Hokage. Ele acabou perdendo pro Minato, mas ele foi cogitado como Hokage. Vocês entendem a moral que tem isso? Ah, mas então, Gui, qual que foi o motivo? Como assim? O que ver o futuro poderia implicitar? Se o Fugaku tem realmente a habilidade de enxergar o futuro com o seu Mangekyou Sharingan, a gente pode partir do pressuposto de que ele sabia exatamente o que precisava fazer
para manter o legado do seu clã. Fala pra mim, você não acha que faz sentido? Agora, se você gostou da teoria ou tá gostando do vídeo até aqui, deixa o like, é sério mesmo, fortalece aí porque esse simples like faz toda a diferença pra mim, beleza? Chegamos a um dos personagens mais peculiares do universo de Boruto, Shin Uchiha. Não, ele não é um Uchiha de sangue, mas um experimento do Orochimaru que carrega o Mangekyo Sharingan e com poderes que vão te deixar de cara, tá? O Shin ganhou seu Mangekyo provavelmente coletado no massacre dos Uchihas, e aí com ele veio um poder bem fora da curva até, tá? A habilidade de controlar objetos metálicos marcados com o seu chakra. É uma espécie de magneto pra quem conhece de X-Men. Imagina só, lâminas de shuriken e qualquer arma voando ali pelo ar e de repente ela é redirecionada com uma precisão mortal, como se ele realmente tivesse controle de todo aquele ambiente. E ele inclusive manipulava esses objetos remotamente, acertando alvos sem dar nenhuma chance de defesa. Tem mais, tá? O Shin ainda conseguia utilizar uma espécie de teletransporte, se movimentando por vários lugares e depois retornando ali pro seu esconderijo secreto. Não, ó, mas não, assim, não chega nem perto do Kamui e do Obito, tá? Não tem intangibilidade, não tem uma dimensão própria, não comparem. Só que ainda assim era bem rápido e letal, tanto que deu trabalho, tá? Tanto pro Naruto quanto pro Sasuke ali nas primeiras sagas de Boruto. Muita gente que me acompanha não acompanha Boruto, então bora conhecer a nova estrela do clã Uchiha, Sarada Uchiha. Lá em Boruto, ela elevou o Mangekyo Sharingan a um nível que deixaria qualquer um boca aberta, tá? A Sarada Uchiha acaba despertando o seu Mangekyo Sharingan bem ali no finalzinho de Boruto Next Generations, tá? Onde ela, pedindo, implorando ajuda pro Sasuke, acaba despertando a técnica. Só que é só em Boruto 2 Blue Vortex onde a gente consegue ver os poderes dela em ação, que é onde ela revela sua poderosa técnica, poderosa mesmo, irmão, o buraco negro dimensional. Com o olhar ela cria um Vortex que simplesmente suga tudo que tá ao seu redor para uma outra dimensão, como a gente viu ali na luta contra o Shinju, onde ela acabou salvando colegas de equipe em apuros. Imagina a cena, a Sarada com seus olhos brilhando, irmão, abrindo um portal que engole simplesmente os inimigos como se fosse mágica. Com um design único ali na pupila, tá? Uma espécie de sol, a gente já pode considerar que isso daí é uma técnica com potenciais impressionantes na série, mas dado o que a gente viu até agora, eu não consigo subir tanto ela aqui no nosso ranking, mas vale a citação, tá? A Sarada tá bolada. O que você acha? Você acha que ela vai se tornar uma Uchiha com um Sharingan extremamente poderoso em breve, assim? Talvez um dos mais, top 3? Não sei, comenta aí. Sasuke Uchiha. Tá na hora de falar do Homem das Cobras. O seu Mangekyo Sharingan, mano, ele é tipo uma máquina de destruição com técnicas que incendeiam o mundo ninja. Foi poético isso também, vai. Com o nosso co-protagonista bolado, movido pelo ódio e vingança, ele chegou a ter um nível digno de um deus, cara. E eu não tô de sacanagem. Mas bora explicar melhor o que esses olhos fazem. Ele usou isso contra o Killer Bee, incendiando o Jinchuriki e até mesmo contra os Kages. Mano, ninguém escapava. Vale lembrar, tá? Foi ele que deixou o Raikage sem um braço, irmão, por conta dessas chamas negras. Só que o que torna o Sasuke realmente único é uma habilidade chamada Kagutsuchi, que fica no seu olho direito. Ele usa isso pra poder manipular as chamas negras, moldando ela ali como armas e até mesmo apagando elas. Então se a gente tem o Itachi que consegue fazer o Amaterasu e beleza, acabou por aí, mano, o Sasuke consegue moldar o Amaterasu, transformando ela em armas ou até usando pra poder apagar as chamas, porque ele inclusive usou isso pra salvar a Karin. Agora imagina o Sasuke revestindo o seu Susanoo com um Amaterasu ou até mesmo lançando flechas flamejantes. Cara, ele já fez tudo isso inclusive, tá? Bolado. O Sasuke despertou o seu Mangekyo Sharingan após a morte do seu irmão, após descobrir toda a verdade por trás daquilo. E aí com o olho esquerdo ele herdou as chamas negras do Amaterasu, as chamas inextinguíveis que simplesmente ninguém consegue jogar um balde d'água e apagar elas. O interessante é que o Sasuke utiliza muito bem o Kagutsuchi, porque ele consegue imbuir inclusive ataques do Naruto com essa técnica, criando ali Vortex, cara, de chama, com vento, com fogo, com, mano, com tudo que você imaginar, assim. É realmente um ataque extremamente poderoso. A lenda de Indra Otsutsuki, o filho do sábio dos 6 caminhos, que também elevou o Mangekyo Sharingan a um nível de tirar o fôlego. Ele foi o pioneiro, o primeiro a mostrar o que esses olhos realmente podem fazer, e também os seus poderes são puro fogo, literalmente, tá? O Indra despertou o seu Mangekyo depois que ele matou 2 de seus seguidores, acendendo então a maldição do ódio. No olho esquerdo, ele dominava o Hinokagutsuchi, conjurando chamas negras devastadoras
chamas que queimam tudo, como a gente viu na sua luta contra o Ashura. Já no olho direito, ele conseguia utilizar as chamas inextinguíveis, vulgo o Amaterasu. Agora você imagina o Indra aqui, ó, boladão, com o olho girando aqui, soltando Amaterasu pra tudo que é lado. Mano, você é louco, é roubado demais esses caras. A verdade, família, é que o Indra, ele não era só forte, ele era o sinônimo de poder. Então, é meio complicado colocar esses caras numa balança. Mas, ele tinha Sharingan, Mangekyo, então eu tive que trazer aqui pra vocês. Só que sim, é outro patamar. Bora falar do ninja que copiou mais de 1000 jutsus. É engraçado porque só de dar essa introdução você provavelmente já sabe de quem eu tô falando, né? Mas mesmo sem ser um Uchiha, ele dominou um poder que fez história no mundo ninja. O Kakashi despertou o seu Mangekyo no mesmo momento trágico que o Obito. Olha só que poético. E com ele veio o Kamui, mas em uma versão diferente da do Obito, porque aqui o Kamui dele é pra longas distâncias. O Kakashi, ele conseguia focar a sua visão e mandar qualquer coisa, repito, tá? Qualquer coisa, de pregos a mísseis, pra você ter uma noção, pra outra dimensão. Ou quer dizer, nem todos os pregos também, né? Porque... tá, momentos de traumas. Ele utilizou essa técnica para arrancar um braço do Deidara e também para salvar o Choji na luta contra o Pain. Ele gastou ela até as suas últimas forças. Cara, que episódio traumático, só de lembrar dá até uma tristeza, irmão. Mas quando ele recebeu o segundo olho do Obito, ele foi capaz de ter um dos Susanos mais poderosos da obra e também com técnicas que são completamente absurdas. A famosa Shuriken de Kamui, onde ele conseguia imbuir ali nas Shurikens que ele lançava através do seu Susanoo os poderes do Kamui. Então qualquer coisa que eram acertados por essas armas eram transportados pra lá. E ao mesmo tempo, as Shurikens, elas poderiam sair do completo nada, porque elas saíam do universo de Kamui. Pensa no poder roubado, irmão. Bora falar agora de um dos meus favoritos, tá? Obito Uchiha transformou o Mangekyo Sharingan em uma arma tão apelona que, mano, geral tremeu pra ele, tá? Os seus olhos, eles carregam um poder que é puro caos controlado. O Obito acaba despertando o Mangekyo Sharingan após o trauma de ver a Rin Nohara morrer. Um momento que quebrou seu coração e acendeu a maldição do ódio. Com isso, ele acabou ganhando Kamui, que é uma técnica que manipula o espaço-tempo. Eu diria até que é a melhor técnica de manipulação espaço e tempo em Naruto, tá? Com o olho direito, e também o único que ele tinha, o Obito, ele conseguia manipular partes do seu corpo e enviá-la para uma outra dimensão, a dimensão do Kamui. E com isso ele acabava ficando intangível. Ele mandava, por exemplo, o braço dele e quando alguém tentasse acertá-lo, simplesmente não conseguia, atravessaria, porque esse braço já estava na outra dimensão. É uma parada meio louca de entender, mas é realmente um controle de espaço e tempo. E com o olho esquerdo, ele tinha as mesmas habilidades do que o Kakashi, porque eram os olhos do Obito que estavam no Kakashi. Então ele basicamente conseguia mandar as coisas para o Kamui. E graças às células do Hashirama que tinham sido implantadas no seu corpo, ele conseguia sobreviver ao desgaste que causava o Mangekyo Sharingan, por mais que ele usasse muitas vezes. Então é por isso que ele conseguia usar eternamente. A gente nunca viu o Obito sofrendo qualquer problema físico por conta disso. Nenhum desgaste ele teve. Eu vou falar baixinho no seu ouvido porque eu sei que arrepia, tá? Itachi Uchiha. O seu Mangekyo Sharingan é uma obra-prima de poder e mistério, com técnicas que deixam qualquer um, irmão, maluco. No olho esquerdo, ele consegue utilizar uma das minhas técnicas favoritas, Tsukuyomi, um genjutsu supremo que prende a vítima em um pesadelo, onde segundos aqui na vida real viram dias de tortura psicológica. O Kakashi, ele sofreu 72 horas de agonia pura em um piscar de olhos, ali ficando fora de combate e indo de quase arrastar pra cima, tá? Foi parar no hospital ali, foi embaçado, mano. E já no olho direito, ele despertou o Amaterasu, as chamas negras inextinguíveis que queimam tudo no foco da sua visão. E elas foram utilizadas ali tanto pra incinerar os jutsus do Sasuke ou até escapar do estômago de um sapo do Jiraiya. Itachi acabou despertando seu Mangekyo Sharingan após a morte do seu melhor amigo, Shisui Uchiha. Um trauma que acendeu dois poderes devastadores. Essas técnicas fazem do Itachi ali capaz de, mano, destruir mentes e corpos em questão de segundos. E eu não sei se também tá envolvido no genjutsu dele a beleza, tá? Porque é impressionante, cara, como tem gente apaixonada pelo Itachi. Cara,
Se o nome do anime mudasse pra Itachi, é capaz de vender mais. Não tô de sacanagem, viu? A galera ama ele. Eu acho que é um genjutsu que ele botou todo mundo. E o Shisui Uchiha, hein? Conhecido como o Shisui do teletransporte, o seu Mangekyo Sharingan, ele, cara, é uma lenda que mudou o jogo do mundo ninja. E eu não tô de sacanagem, tá? Realmente balançou tudo, cara. O Shisui planejava utilizar essa técnica lá no líder do clã Uchiha, o Fugaku, pra poder evitar uma guerra civil em Konoha. Só que o desgraçado do Danzo acabou roubando um de seus olhos pra poder tentar manipular os líderes Shinobi. Bom, já o outro olho, ele foi guardado no corvo do Itachi e mais tarde foi até a chave para poder libertar o Itachi do Edo Tensei. Então, mano, imagina o poder de controlar mentes sem que ninguém desconfie. Pô, esse poder aqui é simplesmente bizarro, cara. O Shisui despertou o seu Mangekyo Sharingan ainda muito jovem, tá? E com ele veio simplesmente o Koto Amatsu Kami, uma das habilidades mais poderosas de Naruto. Exatamente, tá? Não estou limitando dos Sharingans, e sim de Naruto. É uma habilidade que permite controlar a mente de qualquer pessoa sem que ela perceba que está sendo controlada. Você realmente reprograma a mente daquele fulano, daquele sujeito, para ele acreditar que aquelas convicções são reais. Vocês têm noção do quão perigoso pode ser isso? Ele conseguiria se tornar o rei de tudo, cara. Ou utilizar para os outros meios que ele realmente tinha intenção, né? Bora entrar agora no território do maior Uchiha de todos os tempos, Madara Uchiha. Esse cara, ele é uma lenda viva que transformou o Mangekyo Sharingan em sinônimo de medo e poder absoluto. Mas afinal, o que torna os seus olhos tão especiais? Bom, já prepara o coração porque essa história ela é puro impacto. Em alguns jogos, a gente tem pistas de que ele utilizava uma técnica chamada Jikukan Ido. Eu sei que o nome é até um pouco difícil, mas o que é absurdo mesmo é o que essa técnica é capaz de fazer. Ele manipulava o tempo, permitindo que o Madara conseguisse voltar instantes no passado, ou até mesmo que ele tivesse uma percepção tão insana que parecia que tava prevendo o futuro, mano. E imagina isso no campo de batalha, sério mesmo, desviando de milhares de ataques, como se fosse brinquedo, porque ele já sabia o que ia acontecer. O Madara acaba despertando o Sharingan ali durante os conflitos brutais que aconteciam na Era dos Reinos Combatentes. E, mano, lá era brabo, tá? Você acha que é difícil o quê? Pra você acordar cedo e trabalhar, pegar o busão lotado, ou você tirar a nota vermelha na escola e ter que escutar o seu pai brigar com você depois? Mano, a Era dos Reinos Combatentes era embaçada. Durante essa época, ele simplesmente perdeu todos os seus irmãos, inclusive o famoso Izuna Uchiha. Que o trauma forjou os olhos do Madara, isso ninguém pode negar. Agora, o grande mistério é quais são os poderes do seu Mangekyo Sharingan que nunca foram mostrados nem no mangá, nem no anime. Quando ele transplantou os olhos do Izuna, o Madara acaba despertando o Mangekyo Sharingan Eterno. E a partir dali, os seus poderes ficaram muito maiores e livre de desgastes ao utilizar as técnicas. Ele dominava exércitos inteiros com um olhar. E aí, o que você achou do Jinkukan Ido de Madara Uchiha? Será que ele escondia mais algum poder absurdo? Não sei. Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. E os seus olhos, eles carregam o Mangekyo Sharingan mais misterioso de todos. E também possivelmente o mais poderoso. A aura desse poder, mano, chega a arrepia. O Hagoromo enfrentando a sua mãe Kaguya e os 10 caudas, ele mostrou que o seu Mangekyo era coisa de outro mundo. Mas os seus poderes especiais, eles são um enigma total. O anime, infelizmente, não revelou quais eram as técnicas que ele utilizava. Se era algum tipo de controle mental, algum genjutsu divino, cara. Isso me deixa completamente perplexo, mano. O que será que Hagoromo Otsutsuki escondia? Mas então, por que você vai deixar ele em primeiro, Gui? Bom, aí vem uma resposta muito simples pra vocês entenderem. Primeiro que ele é o sábio dos 6 caminhos. Todo aquele poder dele é sempre muito monstruoso. E segundo, a gente viu ele utilizando o Susanoo dele, que era tão gigantesco, mas tão gigantesco, que a gente nunca viu nem algo parecido na obra de Naruto. O Susanoo dele era do tamanho do 10 caudas, irmão. Ou seja, só do poder que ele tinha do Susanoo pressupõe que os poderes do Sharingan dele seriam algo completamente fora da curva. Então não dá pra comparar Hagoromo com qualquer outra coisa que ande no universo de Naruto. E por falar no Susanoo, você sabe quais são os mais poderosos de toda a obra de Naruto? Eu te falo nesse vídeo aqui, ó. Dá uma conferida, tá muito legal esse vídeo aqui, é um dos meus favoritos, tá? Um beijo do Gui Félix e